Olá, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho. Este é o meu canal Preparação Trabalhista. E atendendo a pedidos, conforme muita gente já me requisitou, eu vou gravar um vídeo hoje sobre as remoções dos auditores do trabalho. E, em primeiro lugar, a respeito de remoção, eu sempre evito tocar muito nesse tema porque eu não gostaria de sensibilizar os alunos para algumas características de cargos do governo federal que podem ser negativas para algumas pessoas. Uma delas é a possibilidade de você ter que se deslocar da sua cidade para uma outra cidade que muitas vezes não é próxima e ter que fixar residência por algum momento nesse local. Eu evito ressaltar as desvantagens como forma de não desmotivar as pessoas. Mas devido às perguntas que têm aumentado, tanto aqui quanto no meu Instagram, o @prof. Daniel Magalhães, eu resolvi gravar esse vídeo que não vai esgotar o tema, porque sempre vai aparecer uma pergunta que eu não consegui lembrar a ponto de gravar, mas só deixar aqui nos comentários que eu respondo. Vamos lá. As remoções da carreira, elas são reguladas por portaria. Então, no momento em que você assistir este vídeo, deve existir uma portaria vigente para o aspecto da remoção dos AFT. Essa portaria, ela pode ou não mudar a cada concurso, mas concurso de remoção. Porque a gente também tem um concurso interno do ponto de vista de remanejar quem vai ficar em cada lotação. Então, essa portaria é o que vai reger o processo de remoção e ela vai, como tem sido a tradição, colocar a antiguidade na carreira como sendo o critério principal. Então, hoje eu tenho X anos e X dias na carreira porque tomei posse em 31/3/2014. Colega que tomou posse no dia 1º de abril de 2014, ele está atrás de mim. O colega que eventualmente tenha tomado posse em algum dia em 2013 ou 2012, 2011, ele está na minha frente. Hoje, esse é o critério que vige. Há sempre tentativas e há propostas de alterar isso para pontuação, para especialização, para o fato de ter ocupado ou não chefias, etc. Hoje, na carreira de auditor fiscal do trabalho, isso ainda não vigora. É pura e simplesmente antiguidade. Então, se você tiver mais curiosidade, parênteses, eu não sugiro investir tempo nisso porque é irrelevante para quem está prestando concurso, mas se você deseja saber um pouco mais, procure na portaria específica que estiver vigente no momento da aplicação do concurso de remoção, que ela vai dizer as regras. Eu tomei posse em Manaus em 31/3/2014. Eu fui o 20º lugar no meu concurso. Em maio, junho de 2016, teve uma remoção na qual eu peguei Cuiabá como a minha última opção. Eu havia colocado algumas opções e a última, que foi a única que caiu, foi Cuiabá. Pelo meu sotaque, pela minha forma de ser, as pessoas podem inferir, eu já afirmo, eu sou do Nordeste. E existe no Ministério do Trabalho lotações, eu falo regiões, que são mais difíceis de você conseguir remoção. E aí a primeira pergunta que as pessoas me fazem é: quanto tempo eu levo para voltar para, sei lá, Aracaju, ou então para Florianópolis, Curitiba, seja qual for a cidade? Em princípio, a gente não tem como dizer com certeza. A gente pode falar aí mais ou menos uma estimativa. No meu caso, para Natal, que é onde estou hoje, para Natal, é onde eu passo férias, é praticamente quando eu posso vir a Natal, você pode supor aí mais de 10 anos. Para algumas outras cidades da região Nordeste, um pouco menos. As capitais da região Nordeste como um todo são bem cobiçadas. Então, talvez aqui tenha mais possibilidade de você conseguir, seria Recife, com aí uns 6 anos. Então, tudo isso é estimativa e perguntas que me sejam colocadas do ponto de vista de quanto tempo eu consigo, infelizmente eu não sei. Eu também gostaria de saber, até para me planejar. No último concurso de remoção, teve um colega saindo de Cuiabá e pegando uma vaga em João Pessoa
após 12 anos de carreira. É muito tempo? Sem dúvida, é muito tempo. Mas se a gente for ver, e esse ponto que eu sempre coloco como uma perspectiva que a gente deve comparar, se a gente for ver uma carreira de delegado da Polícia Federal, da AGU, própria PFN, MPF, etc., Receita Federal, elas não permitem uma mobilidade muito rápida para os locais de grande atratividade. Você vai ter aí São Paulo e região, Distrito Federal e região, e meio que morreu. Você não vai ter aí grandes chances de chegar em Fortaleza no curto espaço de tempo. Existem carreiras da AGU, segundo falo, que já existe até excesso de lotação em alguns locais, ou seja, tem mais procuradores, mais advogados da União do que seria recomendável para ali, em virtude de decisão judicial, em virtude de remoção para acompanhar cônjuge, etc. Você entrar na carreira com essa perspectiva, na minha opinião, é alguma coisa arriscada. Então, só se deve fazer concurso para FT ou investir nesta carreira aquela pessoa que possa estar preparada para passar algum tempo longe de suas raízes e, claro, voltando quando possa, mas sem fixar residência naquela localidade que ele ou ela, da qual ele se origina. O concurso de remoção, como falei, ele tem um perfil de prezar pela antiguidade. Só que, quando há um empate na antiguidade, por exemplo, dos 100 ou 90 e poucos, uns 70% tomamos posse em 31/3. E nesse caso, o que definiu foi a classificação no concurso. Então, dentre todo mundo que tomou posse em 31/3, prezou-se por classificar, após a antiguidade, as pessoas pela nota do concurso. Então, Adalto tomou posse em 31/3, foi o primeiro lugar. Eu tomei posse em 31/3, sou o 20º lugar. Se 20 pessoas tomaram posse nesse dia, eu sou o 20º. E aí, na remoção que houve em 2016, eu, sendo 20º, fui contemplado. Eu acredito que tenha sido contemplado até mais ou menos aí o 40, 50, alguém que esteja na metade da classificação de 2013. Então a gente está falando aí de pelo menos uns 50% da lista de 2013 que entrou na carreira ainda não removeu. Então essas pessoas possivelmente vão ter ofertadas as vagas que o Ministério gostaria de prover com os novatos, para então essas pessoas optarem por ir para esses locais. E aos novatos vai ser ofertada a sobra dessas vagas. Pelo menos é isso que a gente pode supor. Daniel, a sobra das vagas vai ser necessariamente na região norte? Olha, necessariamente não, mas majoritariamente sim. Então, se você tiver dúvidas, olhe o edital de o edital não vai ter. Olhe os documentos no CESP de 2013, mas lá tem as cidades de lotação. Em princípio, todas as capitais da região norte, Barreiras, Imperatriz, Teixeira de Freitas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Passo Fundo, eu acho que eram essas. Não são muitas cidades, além das capitais da região norte, e são cidades, na minha opinião, um pouco mais afastadas dos grandes centros. Cuiabá teve provimento inicial em 2013. Então essas cidades, em que pese elas tenham alguma atratividade, na carreira elas são cidades geralmente de passagem. Então você sempre vai ver algumas vagas por elas. E as cidades de menor atratividade são aquelas que geralmente são preenchidas por último. A gente deve colocar isso também de maneira muito clara e dizer que Santarém, Marabá, Boa Vista, Rio Branco, Porto Velho, Manaus, detalhe que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, eu estou dizendo um pouco aleatoriamente, mas também de maneira direcionada, a ordem aí do que eu acho que sobra por último. E aí um colega que eventualmente tenha ficado numa posição desfavorável no concurso, ele vai se ver com a possibilidade de ser provido o cargo para ele
em um desses municípios que eu falei aí por último. No meu caso, eu fiquei 20º e fui para Manaus, porque as capitais do Nordeste, eu poderia pegar os interiores do Nordeste, Imperatriz e Barreiras ou Teixeira. Ora, eu acho que Teixeira nem dava para mim, mas Imperatriz e Barreiras eu não queria. Manaus era a cidade que me convinha mais. Então, às vezes, em provimentos iniciais, de qualquer carreira, na verdade, você vai ter que escolher alguma coisa dentre o que a administração oferece. Não é o que você queria, mas, claro, teria sido uma escolha melhor se você tivesse mais opções. Mas dentro do que ele oferece, você opta pelo que você acha menos ruim. Nas outras carreiras que eu me referi antes, em princípio as lotações elas podem até ser piores. Na Receita Federal elas podem ser piores, na Polícia Federal sobretudo, por conta de fronteira, por conta da permeabilização da polícia ao longo do território nacional. Essas lotações podem ser piores. Em Manaus, por exemplo, para a polícia, é uma lotação até boa. Alguém da carreira deles pode falar melhor. Pessoas que planejam fazer concurso de FT podem esperar, ao longo de sua carreira, ser lotadas em cidades de médio ou grande porte. Então, toda cidade em que tiver uma superintendência, vai ser uma capital ou DF, e toda cidade de médio porte ou maior porte numa região deve ter ou pode ter uma gerência. Então, você vai ter gerências do Ministério do Trabalho em cidades de relevância econômica para uma região e superintendências. São nesses locais em que a gente é lotado. Antigamente, lotavam os auditores em agências. Então, já me perguntaram isso uma vez. Porque tem um postinho do Ministério do Trabalho. Em Mato Grosso tem Sorriso, tem Sinop, tem Barra do Garças, tem vários municípios pequenos, mas não se lota mais auditor nessas agências, como se chamam. Só em gerências e só em superintendências. O que leva a perceber, na minha opinião, uma vantagem da carreira de que você não vai ser lotado em cidades muito pequenas, se você não gostar. E se você quiser, você pode ser lotado numa cidade de médio porte e residir naquela cidadezinha menor, que é polo, para quem a cidade maior ali naquela região é polo. A remoção é sempre um momento de muita ansiedade, porque a gente está falando da vida das pessoas que eventualmente esperaram muito tempo por ser removidas e estão querendo, às vezes, voltar por qualquer motivo, uns mais sérios, outros menos sérios. Só que não é prudente, na minha opinião, entrar na carreira querendo ser removido. Eu vejo, não só na minha, mas em outras carreiras, pessoas que entram já buscando uma remoção. E geralmente isso leva a processos bem desgastantes do ponto de vista pessoal. Porque uma máxima do concurseiro é passar a qualquer custo. Eu também pensei isso um dia. Mas o passar a qualquer custo, ele pode lhe levar, se você não tiver uma nota dentre as mais altas, a uma lotação qualquer. Em uma lotação qualquer, nesse ponto eu não vou fazer exemplificação, mas uma lotação qualquer, ela pode lhe representar alguns anos em uma cidade menos favorecida, ou mais contramão para a sua cidade de origem, uma cidade com custo de vida mais alto, uma cidade com infraestrutura urbana mais deficiente. Então, o que eu digo e repito para todo mundo é estude muito, porque um único ponto, ou às vezes décimos, fazem diferença em uma lotação. Eu ainda não sofri pelo fato de ter ficado aí um ponto atrás de Patrick, ou 1,5 atrás de Patrick. Patrick, para quem não conhece, é nosso coach também, lá no metodocoaching.com. Eu não concorro diretamente com o Patrick, até onde sei, pelas lotações que ambos desejamos. Ele pretende ir para Palmas, eu pretendo ir para o Nordeste, mas se eventualmente o critério de antiguidade for utilizado para qualquer fim no Ministério do Trabalho e eu empatar com o Patrick vai sair na minha frente por conta desse 1,5. É justo?
daria outro vídeo e esse aqui já está até longo para a média do que eu gravo. Se é justo ou não é justo, eu não sei. Eu sei que essa é a regra com a qual a gente tem que trabalhar. E qualquer detalhe na sua prova pode representar anos a mais na lotação, pode representar preterição em qualquer espécie de seleção no Ministério do Trabalho. Se você ficar muito atrás da fila, pode representar a classificação ou não, ou pior, a convocação ou não. Então qualquer detalhe, por mais bobo que ele possa parecer, às vezes uma vírgula que o CESP me subtraiu em 2013, isso pode ter um efeito devastador, sem querer ser exagerado, mas devastador na carreira de um auditor cujo critério de remoção seja antiguidade e, para quem empata antiguidade, classificação no concurso. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal a respeito de como uma questão me custou 4 anos entre uma posse e outra, 600 e poucos mil reais. É um vídeo que eu gravei com o Gerson Aragão. Assista para vocês verem, ou para você ver, qual a relevância que um pequeno efeito, que um pequeno desvio pode causar na vida de uma pessoa. Eu fiz a prova em 2010, não passei por uma questão, passei na 2013 e vim tomar posse quase 4 anos depois, óbvio. Perdi aí 4 anos de carreira. Minha vida não parou, mas eu, de certa maneira, deixei de ser auditor por 4 anos. E isso pode, para quem ficar um pouquinho mais atrás, ser muito ruim ao longo da sua carreira de auditor. Pode soar um pouco dramático, mas é a verdade de quem já viu inúmeras situações dessa natureza. As questões, algumas chegam até a ser engraçadas, vocês podem fazer aqui embaixo. Eu quis dar um panorama geral de como você pode esperar que seja uma remoção e um panorama de quanto tempo talvez você possa supor que vai levar para chegar numa cidade como a sua. Em cidades boas não existe ou dificilmente vai existir provimento inicial. Então, cidades boas, cidades cobiçadas do Centro-Sul ou do Nordeste, todas as capitais do Nordeste, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, capitais da região Sul, provavelmente não. Se você for traçar uma área de influência das lotações iniciais de AFT, e não só iniciais do ponto de vista do momento em que você toma posse, mas iniciais dos primeiros anos de sua carreira, ela seria alguma coisa que se expande a partir da região norte. Então, a partir da região norte, entrando pelas fronteiras, pelas divisas da região nordeste, descendo por Mato Grosso, descendo por Mato Grosso do Sul, vindo pela região sul, mais ou menos por aí vai ser a sua carreira, a sua trajetória para auditor. Da minha turma não tem, por vias de concurso de remoção, ninguém lotado ainda em cidades ditas cobiçadas, porque só temos aí quase 4 anos. Possivelmente os primeiros que chegarão nessas cidades talvez não cheguem na próxima remoção, a remoção prévia ao próximo concurso. Então, a carreira de auditor é uma carreira que enseja da pessoa uma espécie de abnegação no que tange a viver onde se planejou. O que não quer dizer que a vida de quem é auditor é uma vida, de certa maneira, triste ou uma vida sofrida. Eu acho que está longe de ser isso. Cafezinho aqui para acordar. Eu, na minha jornada lá no Amazonas, eu não posso dizer que conheci todo o estado, porque o estado é gigantesco. Mas conheci várias cidades do estado do Amazonas, Pará, Tocantins, Mato Grosso, todas elas fiscalizações que eu me voluntariei para fazer e fui fazendo e conhecendo parte do Brasil. Sinto saudade desse tempo que passei em Manaus, desses 2 anos, e gosto muito de estar em Mato Grosso, o que não quer dizer que eu não queira sair de Mato Grosso quando seja possível, e o que não quer dizer que eu não
busquei sair de Manaus quando foi possível. Agora, dentre o que você tem de oferta de vagas, você deve optar, na minha opinião, por alguma coisa que lhe realize, que lhe satisfaça. E a carreira, na média, ela é mais satisfatória, na minha visão, do que outras carreiras do serviço público. Então, se você vai comparar com as carreiras que eu já me referi aqui, provavelmente as pessoas que vão demonstrar maior satisfação com a sua carreira são os auditores, em que pese esse aspecto da remoção. Algumas alternativas para quem fica em lotações iniciais é conseguir algum cargo em comissão na Secretaria de Inspeção, que é em Brasília. Obviamente que isso é livre provimento, eu não tenho como dizer se a pessoa vai conseguir ou não. Grupos móveis, que também é, de certa maneira, uma discricionalidade da administração. Não é simples você falar se a pessoa consegue ou não, mas há essa possibilidade. Assunção de chefias em outras localidades. Então, se você está em Manaus, eventualmente nomeado chefe, sei lá, no Rio de Janeiro, você é removido. Também isso não é alguma coisa com a qual eu queira estimular as pessoas a contarem com isso, tá? Eu acredito, e não é pessimismo, eu acredito que a pessoa deve tomar posse no cargo como AFT, pensando em passar pelo menos o estágio probatório na sua lotação. E digo mais, a gente, pelo menos eu, assinei um papel, cuja juridicidade é discutível, tudo bem, mas eu assinei um papel que dizia que eu me comprometeria, salvo interesse da administração, aí tem uns salvos lá, a permanecer 3 anos na minha lotação. O terceiro ano de carreira, quando eu me tornei estável, eu já estava em Mato Grosso. Foi porque a administração promoveu o concurso. Mas eu estava naquele momento que ingressei na carreira pactuando que não iria fazer remoções a pedido antes de 3 anos, dentro dos 3 anos de estágio probatório. Então, se a gente já conta com a possibilidade de ser removido antes de ingressar ou assim que ingressou, eu acredito que a gente já entra com um nível de estresse um pouco mais alto. A contribuição que a gente dá na região norte e nas lotações iniciais é muito importante e é a grande escola do Ministério do Trabalho. Eu acredito que não só do Ministério, mas de grande parte da administração pública. As lotações iniciais e as mais remotas são aquelas que a gente tem a possibilidade de fazer mais funções diversas e aprender muito, que, claro, vai guiar a nossa carreira ao longo do tempo. Se houver dúvidas, pesquise e pergunte aqui embaixo. Claro que as perguntas elas serão respondidas, mas tem algumas perguntas que elas são extremamente pessoais, perguntas que exigem de minha parte um juízo de valor a respeito se a pessoa deve ou não fazer. Dentre elas, eu não tenho como opinar a respeito da vida da pessoa, mas regras de concurso ou então lotações ou qualquer outra questão que envolva esse tema, pergunte aqui embaixo. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal. Sobre o concurso, a gente deve ter novidades sobre autorização em 2018. Não é garantia, porque a garantia da administração não tem, e nesse Brasil de hoje muito menos, mas é uma expectativa, é um desejo, é um sinal que já vem sendo dado há algum tempo, de que possivelmente o executivo voltará a contratar, e no que voltar a contratar, voltará a contratar AFTs. Se você deseja ingressar nessa carreira, abra o seu coração, aceite eventualmente uma futura lotação que não seja a ideal, mas saiba que essa carreira recompensa e que é uma carreira que estimula as pessoas a descobrir o novo. O vídeo ficou um pouco longo, pode assistir em mais de uma parte. Se tiver dúvidas, pode me procurar no instagram.com/Prof. Daniel Magalhães e nas minhas demais redes sociais que você encontra aqui embaixo. Os endereços. Um grande abraço, até mais.